Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 20 de 2 de 2025. O cenário que a gente teve aqui hoje foi cenário de indecisão, né? Um candle doji. Como a gente pode ver, ele não conseguiu fechar abaixo do candle do dia de ontem, né? Mantendo-se aqui dentro desse cenário e aqui ainda fazendo um movimento, trabalhando dentro da região de 50% da FIBA, né? Como a gente pode ver aqui, o mercado não chega hoje, né, na região de 50% da FIBA, ficando lateral, né? Ontem a gente já tinha deixado anotado quais regiões que o mercado poderia buscar, né? Então a gente vê que ele ficou lateral, né? Primeiro movimento do dia a gente teria essa FIBA, né? Pra gente poder saber qual região que o mercado poderia segurar. A gente já vê que no começo do dia ele já segura aqui, mas o mercado já começa com força compradora, mas com uma barra doji, né? Não barra de força 100%. E numa região de FIBA no primeiro momento, entra a força vendedora, fazendo esse fundo mais alto. Aqui a gente já estava atento, por quê? Porque teria outra região de FIBA, né? Que seria de toda essa perna. A gente vê que aqui o mercado segura na região de 50%, tenta puxar novamente para a região de topo. Nesse movimento aqui o mercado falha, né? Os compradores, entra a força vendedora, como a gente pode ver, fazendo topos e fundo mais baixo, e vem buscar até a região de fundo, né? Nesse primeiro momento aqui, o mercado poderia passar para buscar a região de gap não, de alvo de FIBO. A gente viu ficar de 104 pontos, o mercado voltou praticamente 900 pontos, né? Então, após a falha de vendedores puxar o preço aqui para baixo, a gente vê que entra força compradora, né? Nesse primeiro momento aqui, faz uma deriva, faz um fundo mais alto, né? Topo mais alto, fundo mais alto, rompendo todas essas microestruturas, busca na região de topo, microtopo, falha, faz um fundo mais alto e vem buscar o topo do dia, né? Nesse topo do dia, a gente também teria região de FIBO, né? Que daí já seria dessa outra perna aqui, ó. Vou deixar azul nível 3. Aí o mercado sobe na região de 50%, chegando nessa região de 50%, que estava confluindo com a região de topo. Compradores falham da sequência do movimento comprador, e a partir desse movimento entra a força vendedora tentando buscar até a região de fundo. Falha, faz um fundo mais alto, busca a região de topo. Falha, tenta buscar para romper fundo de novo, falha pela terceira vez essa região, demonstrando que era uma região de interesse muito forte. A partir desse momento o mercado rompe topo e busca a região de gap aqui, deixando o topo mais baixo, entra a força vendedora novamente, né? Então, como a gente pode ver, o mercado hoje, ele trabalhou dentro desse cenário lateral, né? A gente teria alvos e tudo para ele vir buscar até mais aqui em cima, só que a gente vê que ele ficou apenas nessa região, né? Então aqui eu já deixo assim, que eu já interpreto ele assim, para não ficar com viés, né? Então para não ficar com viés e tal, pra gente poder ver, né? Aqui ele tem a probabilidade de vir buscar a região da fibra de 50%, né? Mas ele tá lateral, né? Então tudo pode acontecer, né? Como a gente tá vendo aqui no movimento, o movimento ainda é vendedor, né? Vendedores estão com mais força do que compradores, mas compradores está segurando bem nessa região, né? E aqui em cima, aqui, ó, com a nossa fibra azul, ó, a gente vê que hoje, ó, vou colocar nos 5 minutos, ó, o mercado ficou brigando entre essas duas linhas, ó, da fibra azul, né, ó, aqui, ó. Falha, busca topo da fibra e tal. Então com isso a gente sabe que ele tem mais um alvo para vir buscar aqui embaixo, ó, como a gente pode ver, mas não pode ficar com viés, né? Se ficar com viés nessa região, é onde é bem complicado, né? Por quê? Porque como a gente pode ver o dólar, ele tá numa região de 50% também, né, ó. Ele fez todo esse movimento comprador, valorizou bastante, chegando até a 6,39, tá no movimento de retração, a 5,70. Aqui, se ele se manter acima aqui, nessa região de 50%, a gente sabe que ele tem a probabilidade de voltar pelo menos metade dessa região, né? E caso ele falhar nessa região, ele vem buscar a região de 61, que tá confundindo com essa região de fundo, né? E aí, com isso, o índice também tá numa região, ó, de topo e fundo, né? Que ele tá tentando se manter acima do topo, né? Pra poder voltar e não continuar a queda, né? Então a gente vê que tá uma briga dos dois lados, né? Então a probabilidade que a gente pode ter aqui é que se o mercado nessa região tiver mais força vendedora, pode chegar nessa região de 50%, ou dependendo da força, vir buscar essa região da lateralidade ou até a região de 61% aqui, né? Agora ele segurando dentro desse cenário, a gente tem uma retração de toda essa perna, né? Que o movimento fez de baixa, né? Então, praticamente nessa região, que foi região de rompimento, né? Então é aguardar o preço para nossa tomada de decisão.